Que bom que você voltou. Esse é mais um Papo de Bugrino, nosso terceiro programa. E hoje o assunto é efervescente, categorias de base. Por que a gente abordou esse tema hoje? É simples. O Guarani vive uma dificuldade na contratação de jogadores, o tal do mercado da bola está difícil para o Bugre, boas opções não são exatamente o que a gente tem conseguido por aí. Jogadores até têm chegado, mas talvez não naquele nível que o torcedor do Guarani espere. Podem produzir, podem surpreender, mas de cara não são jogadores que agradam a todo mundo. E quando você não consegue, o que você faz? Vai na base. Mas é bem assim mesmo? E olha, eu separei um time aqui para você dar uma pensada. Talvez você não conheça todos eles, mas vamos falar só de jogador do Guarani que foi revelado nas categorias de base. No gol, Passarelli e Carlão. Apesar do pessoal falar muito do Passarelli, eu confesso que eu prefiro o Carlão. Carlão é um baita goleiro e olho nele, tá vencendo o contrato, se eu não me engano, hein? Se eu não me engano, o contrato do Carlão termina agora no final de dezembro. Na lateral direita, Bruno Souza. Na zaga, Guilherme Xandão. Xandão revelado na base do Guarani. Faz tempo, mas revelado na base do Guarani. Ah, não gostei dessa, Ortiz. Tá bom, bota o Guilherme. E na lateral esquerda, o Matheus Bidu. Primeiro volante, Felipe. Segundo volante, Pedro Acorce. Lá na meia, Pedro Henrique e Mateuzinho. E na frente, Matheus Davó e Lucas Prado. O time é bom, hein? Esse é o desafio do Guarani nesse momento. Trabalhar com esses meninos das categorias de base. Como lançá-los, não lançá-los, melhor momento para lançar jogador da base. É isso que a gente vai debater hoje aqui no Papo de Bugrino, falando de categorias de base do Guarani Futebol Clube. E para começar, vamos lá. Eu postei nas redes sociais um pedido para que o internauta, para que a pessoa que acompanha o nosso site pelas redes sociais, sempre se manifesta, sempre comenta, sempre está lá efervescendo, falando das coisas do Bugre. Eu pedi para que você me mandasse vídeos falando aí do que você acha das categorias de base do Guarani e tal. Valeu pela intenção, não chegou nada. Nada. Mas beleza, não tem problema, pessoal. A gente toca com o que tem por aqui. E aí eu fui ouvir o nosso pessoal da equipe Planeta Guarani, só para que você tenha uma ideia de como ficaria esse material. Vamos lá, vamos ouvir o Toninho, cinegrafista, Antônio Correia, nosso cinegrafista, começou há pouco tempo conosco aqui no Planeta Guarani. Toninho, o que você acha? Lançar ou não lançar o pessoal da base? Fala aí o que você pensa sobre isso. E aí, galera, beleza? Suave? É o seguinte, hein? Na minha opinião, tem que lançar essa molecada assim, botar pra jogar, porque eles têm talento, tá? E é melhor a gente viver com a incerteza se eles vão jogar ou bem, ou com a certeza dos que estão aí e estão jogando nada, entendeu? Então bota essa molecada aí pra jogar aí. Eu tenho certeza que isso aí tem amor à camisa, né? Quem joga na base sabe que tem que jogar para vencer mesmo, né? Então essa molecada tem talento aí, e pode ser que um jogo ou outro não vão tão bem, né? Mas no outro vai ser assim. A gente tem que ir lá na arquibancada, né? E incentivar, porque o futuro é essa molecada aí. Que o Guarani chega de ser recuperador de ex-jogadores, né? Aí vem aqui, fica no departamento médico se curando, se tratando, depois se cura e vai embora. Tchau. Molecada, bora pra cima. Que legal, Toninho. Brigadão, belo vídeo, uma boa opinião. É isso aí, opinião embasada, né? Vamos lá, vamos analisar um pouquinho do que você falou aí. Eu concordo com você, eu prefiro pagar para ver o que pode ser do que pagar para ver o que está sendo. É melhor acreditar que o menino da base pode produzir mais do que se conformar com um jogador de nível mediano, como alguns que a gente tem visto sendo contratados pelo Guarani. E aí, nessa semana, ainda fica essa frustração da não renovação de contrato do Anselmo Ramon, jogador que passou 8 meses se recuperando no departamento médico do Guarani, estava voltando agora, apostando no melhor condicionamento do jogador. O Guarani sequer usou por tantas e tantas vezes, poderia ter usado, não usou. E veio a surpresa, segundo o presidente do Conselho de Administração, Palmeirão, falou que não esperava. Anselmo Ramon chegou, notificou o Guarani dizendo que queria a rescisão do seu contrato, queria encerrar o seu vínculo. Foi embora, partiu Bahia, partiu Vitória da Bahia.
Vitória que é o próximo adversário do Guarani. Mas aí a gente tem que falar dos dois lados, né? Do mesmo jeito que a gente vê jogador experiente, jogador talvez já mais tarimbado, buscando o Guarani, usando o Guarani como vitrine, a gente também não pode esquecer. Base também é vitrine. Jogador da base aparece no time profissional, faz boas atuações e a gente tem que considerar há grande risco de jogador da base que se revela, que se destaca numa competição, ser negociado. Qual o lado ruim disso? É simples, a gente vê o jogador, aposta nele, gosta dele, se empolga com a produção do atleta e ele vai embora precocemente. Mas nem tudo é ruim, tem o lado bom. Qual o lado bom? Money, dinheiro, coisa que o Guarani não vê há muito tempo. Então, nesse ponto, considero que há vantagens e desvantagens. Mas o que eu quero falar com vocês é um pouquinho além disso. Vamos viajar um pouquinho além disso? Vamos olhar isso por um outro ângulo. O jogador da base é um jogador que ainda não está pronto, é um jogador que ainda está em construção, se a gente pode dizer assim. É um atleta que viveu o seu último estágio de transição entre a base e o profissional, que é o time sub-20, alguns ainda integram o time sub-20, vem num ritmo de competição um pouco diferente do profissional, e isso pede paciência. Paciência, torcida bugrina. Jogador da base a gente trata com paciência. Não adianta lançar o menino lá, o menino faz uma atuação ruim, a torcida inteira cai de pau no cara. Esse não presta, esse não comeu na base, não está se alimentando direito, está passando fome. Vou dar um exemplo claro. Os mais velhinhos vão se lembrar, nem tão velhinhos assim, de 2008, Dairo. Dairo era um jogador revelado nas categorias de base do Guarani. Para quem não conheceu, ele estava no elenco do Guarani que subiu da Série C para a Série B no ano de 2008. Fez gol na vitória do Guarani sobre o Águia de Marabá no Brinco de Ouro da Princesa, a última partida daquela competição que levou o Bugre para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não quero aqui entrar no mérito do jogador, se o cara jogava, se não jogava, onde ele foi parar, que futuro ele teve. Mas toda vez que o Dairo pegava na bola, a gente ouvia a torcida do Guarani gritando: Dairo, pelo amor de Deus! Ô moleque ruim! Ô Dairo tem verme! Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. Então, muito critério, muito cuidado. Talvez esse seja um dos motivos que façam com que o Guarani ainda não tenha lançado esses meninos. A falta de paciência, ou, vamos usar de uma outra forma, o excesso de vontade de ver bons jogadores com a camisa do Guarani em campo. Torcedor, vamos lançar menino da base? Eu sou favorável, acho que você também é. Mas paciência, muita calma com esses meninos. Não vamos queimar bom jogador da base. Qual é o risco? A gente queima o jogador, daqui a pouco ele é negociado, vai embora, parte para outro lugar, e a gente pode ver um bom jogador que saiu da nossa categoria de base, aqui do nosso quintal, despontando num outro clube. Recentemente a gente tem o caso do Salomão. Também não é um grande jogador? Não é um grande jogador, mas é um cara que estava no elenco do Ituano. Ituano que fez boa campanha no Campeonato Paulista recentemente. Então, vamos pensar com calma, né? Vamos ter muito critério nisso. Eu preparei para vocês um materialzinho especial. Vamos dar uma olhada na campanha do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, Copa São Paulo 2019. O Guarani foi semifinalista da competição, perdeu a semifinal para o São Paulo, mas fez uma bela campanha. Vamos dar uma conferida, relembrar isso aí, eu volto para falar mais um pouquinho de categoria de base, de lançar ou de não lançar jogador da base no elenco profissional do Guarani. Vamos lá, vamos dar uma olhada no VT. A gente lembra que o Guarani começou a primeira fase titubeante, né? 2 empates, esse primeiro contra o Taquaritinga, 1-1, depois o Bahia também 1-1, mas aquele golaço de falta do Bidu no primeiro jogo. Aí veio a redenção, o último jogo, o terceiro jogo precisava ganhar, goleou Boa Vista do Rio de Janeiro por 6-0, já mostrava ali um pouquinho do DNA ofensivo do Guarani na Copa São Paulo. O time tinha muito ainda guardado, vinha muita coisa melhor por ali, né? Mas a gente já começava a conhecer alguns nomes, tem alguns golaços nessa partida, olha que golaço. Golaço de fora da área, o terceiro gol do Guarani, e o time não parava, o time fazia gols e saía em busca de outros gols. Olha que golaço do Guarani, cavadinha. E foi a primeira goleada, 6-0 no Boa Vista. Aí foi jogar a segunda fase contra o Votuporanguense, mais uma vitória. Ganhou do Votuporanguense por 2-1.
Lá em Votuporanga teve uma viagem longa do time e tal, uma certa polêmica, o Guarani era primeiro, era melhor, teve sempre que deixar a sua sede para jogar fora, jogar como visitante. E aí veio o show, né? Esse é o show do Matheus Davó, foi 5-0 no Internacional. O Davó fez 4 gols, fez gol de todo jeito, olha, gol de velocidade, jogando pela beirada. Aí um lançamento, a recuperação de bola, lançamento para o Davó em profundidade. Olha como ele encara bem o goleiro. Encarou o goleiro, deu um tapa, golaço do Matheus Davó. Era o segundo dele. Segundo gol do Guarani. Agora gol de centroavante, ó, subiu por trás da zaga. Meteu a cabeça na bola, estava bem posicionado. Aliás, nem subiu, né? Cabeceou no chão. Outro gol do Matheus Davó, lançamento dentro da grande área. Encarou o goleiro, viu bem a saída do goleiro. Deu um tapa na bola, correu pro abraço. 4-0 para o Guarani, 4 gols do Davó e aí um puta golaço, o último gol da vitória do Guarani por 5-0. Depois veio o Botafogo lá em São Carlos, 1-0 Guarani, Botafogo é o Botafogo do Rio, viu? Olha esse golaço do Renanzinho, que é isso, menino? Golaço do Guarani, golaço de Renanzinho. Guarani 1-0 em cima do Botafogo do Rio e vinha vaga para as quartas de final. Já era um feito para o Guarani até então, que há muito tempo não chegava tão longe na copinha. Quartas de final, Guarani e Figueirense. Ó. Figueirense eliminado o Palmeiras, que golaço de falta do Renanzinho. E aí veio o gol de pênalti, segundo gol do Guarani. Depois o Figueirense diminuiria o placar. Aí a gente corre mais um pouquinho, o último jogo, semifinal contra o São Paulo, 5-2. Esse golaço do Lucas Prado. E o Matheus Davó, fazendo o último gol do Guarani na Copa São Paulo. Bela campanha da molecada do Bugre, da molecada da base, esses meninos que a gente está pedindo aí para serem lançados no time profissional. 8 jogos, semifinal alcançada da Copa São Paulo, faltou um joguinho só para a gente estar na final, era vencer o São Paulo, o jogo foi um capítulo à parte dentro da competição, o volume de jogo do São Paulo foi muito maior naquela semifinal, conseguiu a vitória com placar elástico, 5-2, mas foi uma bela participação da molecada do Bugre que há muito tempo não fazia uma campanha parecida com essa na Copa São Paulo. Foram 8 jogos disputados, 20 gols marcados, uma média muito boa da base do Guarani, são 2,5 gols em média por partida, uma bela campanha. Credencial para subir para o time profissional. E aí o que acontece? O jogador da base sonha com o quê? Sonha com uma vaga no time profissional. Ainda que não seja uma vaga de titular, uma vaga para compor elenco. É natural, é um processo natural. Termina a competição de base, a Copa São Paulo. O Guarani está disputando o Campeonato Paulista com deficiência no seu elenco, pode inscrever ilimitado o número de jogadores da base e o que vem? Ninguém. Para não dizer ninguém, veio o Mateuzinho que no finalzinho da competição passou ali a ser titular, disputou jogos ali do torneio do interior como titular e tal, vem se firmando na equipe titular do Guarani agora, sob o comando do Eutrópio, na Série B do Campeonato Brasileiro, e só. A gente não viu os outros bons talentos da base despontarem até agora no time titular. Temos uma bela expectativa. Nós temos aí ao menos 5 jogadores da base que podem fazer parte do time titular do Guarani. Se serão titular ou não é uma outra coisa, mas podem brigar por posição. Eu colocaria até 6, porque eu considero o Carlos o melhor goleiro já revelado na base do Guarani. O cara é grandão, o cara é elástico, o cara tem reflexo, é muito bom goleiro, excelente goleiro, não gostaria de perder o Carlos, gostaria de vê-lo jogando no time profissional do Guarani. Mas é aquilo, qual o critério? Lançar de uma vez? Botar toda a molecada lá para jogar? Não sei, talvez seja arriscado. Então eu pergunto, qual a solução? A minha sugestão nesse momento seria ir lançando essa molecada aos poucos no time profissional, entra uma partida, entra outra partida, tem uma oportunidade, tem outra, até que consigam adquirir experiência e façam então a briga pela posição de titular. Mas, pessoal, vou mais uma vez pedir, paciência, base é base. Vamos ter calma com a molecada. A molecada pode ser a salvação? Pode ser a salvação. Pode projetar o Guarani para um futuro muito maior ainda, com a arrecadação financeira que uma boa negociação pode trazer. Mas paciência, porque não é jogador pronto. Ah, mas eu já vi muito jogador sair da base pronto jogar no profissional. Sim, esses são os casos à parte. São os craques. São os caras que fazem a diferença no futebol mundial. Tomara que a gente tenha alguns deles aqui, mas isso não é regra, isso é exceção. Base é base.
E aí, gostou, não gostou? Foi legal, não foi legal? Faltou alguma coisa? Esperava um pouco mais? É muito importante ter você acompanhando, é muito importante que você continue aqui curtindo o Papo de Bugrino. Esse programa a gente definiu agora, ele vai ter sempre esse formato e tal. Quando eu puder ter a participação do internauta, eu gostaria muito. Tá aí o nosso WhatsApp aí, se alguém quiser mandar um videozinho pro próximo Papo de Bugrino, o tema é livre. E a gente vai acrescentando aqui ao Papo de Bugrino, bacana, quero debater com você, quero conhecer a sua opinião, quero saber o que você pensa. Simbora participar? Vamos lá? A hora que tiver vontade, o WhatsApp tá aí, grava o videozinho sempre com a câmera na horizontal. Papo de Bugrino. Quero saber um pouquinho do que você pensa, do que você acha, o que você quer discutir sobre o Guarani. Estou sempre por aqui. Valeu, pessoal! Eu volto na semana que vem, já falando de Guarani Vitória, se Deus quiser, a primeira vitória do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço, até a próxima!